Reviravolta no São Paulo, o tricolor está perto de anunciar a contratação de Domingos Duarte. Vídeo de hoje do canal Tony Nicola traz novidades sobre o tema e conta também e fala também do São Paulo, que depois de se acertar com Domingos Duarte, está de olho em mais um jogador português. Falou sobre as últimas de mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Reviravolta no São Paulo, Domingos Duarte deve ser anunciado nas próximas horas como reforço do tricolor. Na manhã dessa segunda-feira, as minutas estão sendo trocadas para que ele assine em definitivo. O zagueiro português de 31 anos de idade é esperado entre terça e quarta-feira por aqui para a realização dos exames médicos. Domingos Duarte é um antigo namoro do São Paulo, fui o primeiro a contar para vocês, ainda durante a final da Champions, sobre o interesse do São Paulo no Domingos Duarte. Ele estava de saída do Getafe e naquele momento as negociações foram abertas. Entre idas e vindas, o Domingos Duarte chegou a ficar fora e longe do São Paulo em duas oportunidades. Tudo porque o tricolor se aproximou da pedida, mas o Domingos Duarte pediu mais tempo. No fim de semana ele procurou o São Paulo, pediu desculpas por toda a dificuldade na negociação e disse aceitar até uma nova oferta. São Paulo ofereceu cifras parecidas à da última proposta, o Domingos Duarte topou e é esperado em São Paulo nesse meio de semana. Zagueiro muito forte, nem tão rápido e ótimo no jogo aéreo. Ele fez parte, como titular, da terceira defesa menos vazada do Campeonato Espanhol da última temporada. O Getafe só ficou atrás de Real Madrid e Barcelona. É bem verdade que num contexto completamente diferente, o Getafe jogava muito defensivamente, então de fato se expunha pouco. E ele, por percorrer poucos espaços, não ficava evidenciada a falta de velocidade. Mas é bom zagueiro que chega sem custos e se junta a Vitor Sá, outro reforço contratado de graça. Negociações com o Botafogo por Newton estão fechadas e o São Paulo deve anunciar o volante de 26 anos de idade muito em breve, esse custando até 18 milhões de reais que serão pagos a partir do ano que vem. Só para completar, contar que o São Paulo está aceitando até empréstimo para liberar Cédric Soares. No primeiro momento o tricolor pensava em vender o português. Diante da falta de propostas, nesse momento se alguém aparecer disposto a levá-lo por empréstimo, o São Paulo até topa ajudar com parte dos vencimentos. E você, o que pensa sobre o trio de reforços do São Paulo? Já usa o espaço para comentário e opinião, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. E o São Paulo vai tentar contratar mais um jogador português, depois de se acertar com o Domingos Duarte, que desembarca nas próximas horas em São Paulo para a realização de exames médicos. E a assinatura do contrato, o tricolor abriu conversas com Aurélio Buta, lateral direito de 29 anos de idade, que nasceu em Angola, mas se naturalizou português, defendeu o Benfica e chegou até a jogar por seleções de base de Portugal. O atleta estava livre no mercado depois de 3 temporadas vestindo a camisa do Eintracht Frankfurt da Alemanha. É bem verdade que em uma dessas temporadas ele acabou emprestado. Foi jogar no Copenhagen da Dinamarca, onde esteve em campo em 13 jogos em 6 meses. O Aurélio Buta é um lateral direito que pode também fazer outras funções pelo lado direito do campo, eventualmente até como um ponta. Jogador bem avaliado e o fato de estar livre no mercado joga a seu favor. A informação sobre o interesse no Aurélio Buta foi divulgada pela ESPN. A oferta do São Paulo é de um contrato de 2 temporadas. O Buta também está na mira de outros times do Brasil e de uma equipe do México. Se você não o conhece, como eu não o conhecia, Buta foi revelado no Benfica, estreou no profissional em 2016 e também passou pela Bélgica e França antes da aventura no Eintracht Frankfurt e no Copenhagen. Boa noite, Nicola. Sou o corintiano, mas nenhuma possibilidade do Memphis ou Caleri irem para o Boca, já que o Cavani foi embora. O Boca namora a possibilidade de contratar o Caleri há bastante tempo, né? E vai ter a chance a partir de agora, a janela de transferências para o Caleri, ou melhor, há 6 meses do fim do contrato, o Caleri vai ter a oportunidade de conseguir se transferir para qualquer clube do Brasil ou do exterior a partir do ano que vem. É meio que inimaginável pensar o Caleri jogando num rival brasileiro, né? Ele saindo de graça do São Paulo para jogar, por exemplo, no Flamengo, no Grêmio, embora eu tenha contado para vocês que lá no Flamengo tem muita gente que gosta dele. Hoje acho que a maior possibilidade seria de voltar para a Argentina, embora o Monterrey foi uma das especulações de Orlando City também, embora já tenha contado para vocês que o executivo de futebol do Orlando City falou para mim, o Ricardo Moreira, que não fez proposta pela contratação do jogador do São Paulo. Nicola, boa noite, tudo bem com você? Graças a Deus. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Você sabe dizer se o São Paulo tem contratação esse ano e quais são? Tenha uma boa noite. O São Paulo já tem 2 reforços fechados nessa janela. O Vitor Sá, atacante de 32 anos de idade, que estava no Krasnodar, é ponta direita, bastante trabalho na recomposição, joga bastante sem bola. Chega livre depois do seu contrato lá na Rússia terminar. E o segundo reforço, o Newton,
que chega por empréstimo até o fim da temporada, mas com obrigação de compra de 3 milhões de euros ou quase 18 milhões de reais. Nicola, você tem mais informações sobre reforços no São Paulo? Marcos Alves, o Newton está contratado. A operação com o Botafogo é a seguinte, ó. O Newton chega e se o Botafogo até dezembro não se acertar para a compra do Ferrarese, o São Paulo é obrigado a pagar 3 milhões de dólares, ou mais ou menos 3 milhões de euros, ou mais ou menos 17 milhões e meio de reais na contratação do Newton. Essa operação começa a ser paga a partir do ano que vem. A prioridade agora é no zagueiro e as buscas estão em andamento. Fala do tricolor do Morumbi, Claudio. Ainda sem novidades em relação à negociação para os name rights do estádio, tá? A XP entrou como uma possibilidade, depois de uma promessa de aporte de 1,5 bilhão de reais, o São Paulo considerou a proposta baixa, e é baixa mesmo, tá? Até porque eles querem colocar esse 1,5 bilhão de reais em 30 anos, com juros de 1,1% ao mês, e ainda ficando com os name rights do estádio. Aí não tem o menor sentido. Boa noite, Nicola. Aparentemente, Isaac está treinando muito bem, zagueiro da base, que tem sido incorporado aos treinos do time principal. E vai ganhar chances com o Dorival. Eu penso que o zagueiro se faz em casa. Acho um absurdo contratar. Acho que Isaac e Osório darão conta. Edson, eu gosto do teu raciocínio e eu replico ele em relação ao volante. Eu acho um enorme absurdo o São Paulo pensar em gastar quase 18 milhões de reais com o Newton, volante que no Botafogo é reserva. O Newton tem 12 jogos como titular nesse ano e 18 na condição de reserva. Sendo que desses 18, em 12 ele nem saiu do banco de reservas. O Botafogo esfacelado, se livrando de um monte de jogador, e o Newton conseguiu ficar no banco em 12 partidas sem nem sair do banco. E o São Paulo se compromete a pagar 3 milhões de euros por esse volante. Será que não tem ninguém na base do São Paulo com melhor capacidade? E aqui vem um ponto importante. Quando você aposta na base, você aposta em jogadores muito mais baratos, porque o Newton vai vir, além de custando esses 18 milhões de reais, o Newton vai vir com um salário de pelo menos 500 mil reais por mês. 500 mil mensais você vai ter na base, você consegue pagar para uns 10 volantes que cheguem ao profissional. Enfim. O Silmar Lima, Nicola, o São Paulo tem que sair fora dessa furada chamada Newton, tem condição de pagar 18 milhões. Pois é. Boa noite, Nicola. A troca do André Silva pelo Thiago Maia vai acontecer? Não. São Paulo Internacional. O Inter tentou o empréstimo do André Silva. O São Paulo respondeu que não tem interesse pelo empréstimo, tá? E o Thiago Maia tem contrato só por mais 6 meses. Para o São Paulo seria uma burrice liberar um jogador que tem contrato por alguém que está há 6 meses do fim do vínculo. O São Paulo, inclusive, já pode assinar um pré-contrato com o Thiago Maia. E o Thiago, inclusive, ainda não se acertou com o Internacional, tá? A renovação por lá está meio complicada. Diego Lemos, membro do canal do Nicola. Nicola, boa noite. Alguma novidade sobre o Arthur que atua no São Paulo? Tem sondagem, tem proposta? Como é que está essa tratativa? O Arthur, que pertence ao Botafogo, ele está emprestado até o fim da temporada e está super satisfeito no São Paulo. Chegaram a especular que ele podia sair, o Arthur já se apressou em dizer que não tem nada. E tenho a impressão de que se ele mantiver o atual nível, ele vai acabar ficando em definitivo, tá? Por que eu digo isso? Porque não adianta ele começar muito bem e não terminar a temporada em alta. Se ele continuar performando bem, foi dele inclusive o gol no amistoso, no jogo treino contra o Primavera, na manhã desse sábado, imagina-se que ele seja comprado no fim da temporada. Edson Pinheiro, olha, uma enquete que eu te mandei com 23 mil votos sobre o Caleri, o torcedor acordou, chega de contratos longos para veteranos. É essa percepção que eu também tive nos últimos dias, né? Só para contextualizar, o Caleri recusou as últimas propostas do São Paulo para a renovação do contrato, né? 53 meses, caraca, que legal. Abração, guris. O Caleri tem recusado as propostas do São Paulo. São Paulo ofereceu 1,5 milhão de reais por mês, ele quer 1,7 milhão. São Paulo ofereceu 2 milhões de reais de luvas, ele quer 9 milhões de reais de luvas. São Paulo quer pagar ao longo de 2 anos de contrato a dívida de 7 milhões, ele quer receber 7 milhões em 12 meses. Tem uma outra questão também que envolve premiações. O Caleri quer receber prêmio por títulos e por classificação para Libertadores e Mundial. E o São Paulo alega que não tem como lhe pagar prêmios. Diante desse cenário, hoje está mais fácil ele ir embora no fim da temporada do que ficar. Em outros tempos, o torcedor de São Paulo estaria ao lado do Caleri. Mas, cara, é só você ver no nosso chat aqui o quanto de torcedor de São Paulo falando: você quer ir embora? Então vai. Tá fazendo gol, enfim. E a temporada dele também não é das melhores, enfim. Hugo, volante da base, também está muito bem nos treinos. Ele está um ano atrasado por causa do rompimento do LCA. Se o Newton vier, será banco dele, podem me cobrar. Pois é, e aí você traz um cara para ganhar 500 mil reais por mês, que vai custar 18 milhões de reais para um clube que está devendo para Deus e todo mundo, tendo um moleque da base muito mais barato e à disposição. Esse é o ponto.
Eu sou um dos caras que mais cobra reforços, né? Eu, assim como vocês, a nossa live, ela tem. Vocês têm a mesma temperatura que eu. A gente sempre trabalha por reforço, que a gente quer contratação. Mas eu estava parando para pensar que vários dos reforços custam um caminhão de dinheiro, depois trazem enormes problemas, né? Então, para trazer por trazer, é melhor não trazer. Domingos Gonçalves. Boa noite, Nicola. É o fim do mundo mesmo. O São Paulo tem que pagar 18 milhões de um jogador que não consegue jogar nem no Botafogo. Pois é. Cara, essa tá difícil de entender, mas tudo bem. Então é isso aí, pessoal. Ficamos com o giro de notícias do São Paulo, notícias atualizadas do nosso tricolor paulista. O que você achou? Deixa no comentário a sua opinião. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que a gente for postar por aqui. Aproveita e dá uma olhada também no nosso YouTube Shopping. Lá tem diversos produtos do São Paulo e você vai adorar. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.